da nossa abertura formal, vou fazer só alguns avisos. Primeiro, meu nome é Danilo, eu sou diretor da escola, quem ainda não me conhece, tá? A gente vai começar com a aula do professor Levi, tá? Da aula de Constitucional. Eu vou passar também para o professor André, que também é professor da matéria, que vai fazer algumas explicações sobre a disciplina, algumas questões relacionadas à disciplina deles, novas tendências de direito constitucional. E eu queria dizer a vocês o seguinte: à noite a aula vai ser lá na sede 1 da AGU, no setor de autarquias, e é onde após vai acontecer, tá certo? E lá a gente tem um auditório que fica na ala norte, no térreo, um lugar mais aconchegante, menor, e é onde as nossas aulas vão acontecer. A questão do horário. Cada professor tem autonomia para flexibilizar o horário, de forma que não necessariamente as aulas vão até as 10h30 da noite. Eu acho até um pouco contraproducente um horário tão estendido dessa forma. Mas eu deixo isso a cargo dos professores para que eles possam fazer as adaptações e, enfim, o acerto com vocês. Vou passar a palavra aqui para o André, dar alguns avisos. Espero que vocês gostem, viu? Tudo foi feito com muito carinho. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor André Rufino. Vou coordenar com vocês essa disciplina Novas Tendências de Direito Constitucional, né, que é a nossa primeira disciplina do curso. O plano de ensino já foi repassado para a escola. Provavelmente hoje à tarde deve estar sendo colocado no sistema Moodle, que vocês vão ter acesso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar o Alan, né, da secretaria, acho que todos já devem conhecer, a Cláudia também, não é isso? E, claro, qualquer questão que vocês tiverem sobre a disciplina, podem me mandar e-mail, tá? andré.vale@agu.gov.br, tá? O que vocês precisarem, nós vamos enviar alguns textos, né? O professor Levi, por exemplo, enviou alguns textos para leitura de vocês, leitura obrigatória, textos sobre o que ele vai falar hoje. Acho que é importante que todos façam essa leitura. A disciplina, né, nós somos 4 professores, tá? Hoje vocês vão ter aula, agora pela manhã e à noite, com o professor José Levi, basicamente sobre os temas de separação dos poderes, não é isso, professor? Separação dos poderes e jurisdição constitucional. Amanhã, o professor Arnaldo Godoy, tá, vai dar aula para vocês na manhã e à noite, lá no sede 1, né? Falar um pouco sobre constitucionalismo, democracia. O professor Arnaldo traz aí uns temas sobre transposição de arranjos constitucionais, essa perspectiva mais do direito internacional, etc. Na próxima semana, eu vou falar para vocês mais a parte de direitos fundamentais, novas perspectivas aí da teoria geral dos direitos, etc. E no dia, se eu não me engano, 16, não é isso? 15 e 16, vem a professora Patrícia Perrone, que é assessora do ministro Barroso, e o ministro Luiz Roberto Barroso, para dar aula para vocês também nessa perspectiva de jurisdição constitucional, separação dos poderes, etc. Então, vejam, eu vou coordenar, mas, claro, os professores todos vão desenvolver todos esses temas com vocês. Métodos de avaliação, né? Nós conversamos muito isso quando estávamos organizando o curso. Geralmente, os cursos de pós-graduação demandam do aluno a produção de artigos. Essa não é a intenção da pós-graduação, até porque se cada professor for pedir para vocês fazerem um artigo doutrinário, vocês vão ficar depois com 10 demandas, né, para fazer, e isso é praticamente impossível de conciliar com as demandas naturais que vocês já têm aí nos afazeres das funções de vocês. Então, como é que nós vamos começar, até porque essa é a primeira disciplina, a avaliação? Nós vamos fazer exercícios, e muitos deles em sala de aula, tá? Debates, exercícios, etc. E provavelmente depois a gente vai pedir como se fosse um relatório de algumas perguntas. O professor Arnaldo já me passou algumas perguntas para vocês, depois o Zé Levi também vai passar. Aí a gente vai estabelecendo dessa forma. É claro que a avaliação vai ser muito mais percebendo a participação de vocês no curso, né? Presença, participação nos debates, etc. Eu acho que a gente tem que fazer, né, Danilo, um curso um pouco mais leve, né? Vocês todos são advogados públicos,
nós temos que ter esse respeito à autonomia de vocês. O Danilo, inclusive, já falou sobre a questão do horário. Vamos tentar fazer um horário que todos estejam dispostos a estar presentes, né? Vai ser importante o curso ser no SED 1, porque vocês, né, a grande maioria vai estar ali perto das suas salas. É claro que ninguém vai impedir. Às vezes tem uma reunião importante, tem um prazo para cumprir, né, alguma coisa, né, alguma atividade importante que tem que ser feita ali no dia. É claro que os professores não vão impedir vocês de cumprirem as atividades que vocês têm já dentro das funções. Então vamos ter essa liberdade, vamos fazer um curso mais de debates, né, discutir sobre problemas, né, vamos falar de teoria, mas também vamos falar de aplicação da teoria na prática. Acho que isso é importante. A pós-graduação em advocacia pública tem que enveredar nesse sentido. Então, vocês trazerem os problemas de vocês, não tem só advogados públicos da AGU, né? Nós temos aqui procuradores de município, procuradores do Estado. Eu tive a satisfação de participar do processo de seleção e vi que, de fato, são pessoas muito preparadas. Então, vamos usar isso, né, a nosso favor para a gente discutir, problematizar e discutir os temas em sala de aula. Então, vamos fazer um curso com viés, e todos os professores estão cientes desse viés, tá, pessoal? Né, a essência da pós-graduação vai ser muito discussão de problemas reais, problemas práticos, tentando sempre enxergá-los à luz da teoria e tentando encontrar respostas, inclusive respostas inovadoras, tá? Então, eu vou passar a palavra para o professor José Levi, que vai dar início à nossa disciplina, né, Novas Tendências em Direito Constitucional. À noite, eu volto a conversar com vocês mais um pouco, para a gente ir desenvolvendo, até porque vocês estão agora no início do curso, uma série de dúvidas vão surgir, né, e eu vou dar essa atenção a vocês agora neste início, tá bom? Então, um bom curso a todos, boas aulas. Vou passar a palavra para o professor José Levi. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer ao Danilo, diretor da escola, o convite para fazer parte do quadro docente do curso, e também agradecer ao André a oportunidade de fazer parte da disciplina específica com ele e com os demais docentes que vão ter a oportunidade de estar com vocês ao longo dessas próximas aulas. Eu escolhi falar com vocês um tema bastante clássico, um tema de base, um tema que é pressuposto para toda a sequência de uma análise de direito constitucional, que é a separação dos poderes. E eu já adianto que o que eu gostaria de demonstrar para vocês ao longo da nossa conversa é que a lógica da coisa nada tem a ver com separação dos poderes. Usualmente se usa essa fórmula com um fim didático, ou até com um fim de divulgação da ideia, mas, na verdade, o que está no âmago da discussão desde a antiguidade não é propriamente uma separação dos poderes, é uma outra coisa. O que se pretende é limitar o poder para prevenir, nós diríamos em termos modernos, para prevenir o absolutismo, só que essa limitação do poder para prevenção do absolutismo não se dá por uma separação de poderes, se dá por uma outra lógica, e isso não é de hoje, isso não é nem da modernidade, isso vem, na verdade, da antiguidade. É esse liame de um constitucionalismo de longa data que eu gostaria de mostrar para vocês. E nisso eu vou ter a pretensão de transitar entre tempos mais recentes e tempos mais remotos com vocês. Espero fazer isso sem perder a clareza da exposição, e começo justamente olhando para aquilo que a gente chama de constitucionalismo moderno. Ao final da aula, eu conto um pouco mais para vocês a minha conexão com o tema, digamos assim, de um ponto de vista mais pessoal. Mas me permitam fazer uma abordagem que caiba nesse período matutino, até por volta de 12h30, e na medida que as coisas forem andando, fique muito à vontade de conversar comigo, de me perguntar, de me questionar, e, enfim, para a gente poder estressar ao máximo a matéria. Bom, eu vou começar
numa perspectiva do constitucionalismo moderno. Quando a gente fala em constitucionalismo, a gente pensa numa coisa moderna. O constitucionalismo é, na verdade, um movimento político que veio depois das 3 grandes revoluções que, na prática, fundam o pensamento constitucional moderno. A gloriosa inglesa, a americana e a francesa. Na ordem cronológica, a gloriosa inglesa, 1688, 1689, a americana, em geral, é situada na independência americana, 1776. Na verdade, ela começa antes e prossegue, até porque em 1776 não surgem os Estados Unidos, surgem 13 colônias que se tornam cada uma soberana. Na verdade, os Estados Unidos surgem em 1787, o país que a gente conhece como Estados Unidos. Então, a Revolução Americana, na verdade, ela é anterior à independência e prossegue para depois da independência. E talvez prossiga para muito depois da Constituição. Mas essa é uma outra história. E a francesa, que é a mais conhecida, porque foi a mais ruidosa, 1789. Isso que a gente chama de constitucionalismo moderno tem por objetivo elaborar uma Constituição para prevenir o absolutismo. E a Constituição do chamado constitucionalismo moderno, ela tem um conteúdo muito definido. Ela se propõe a 2 coisas para prevenir o absolutismo. Ela se propõe a limitar o poder do Estado por dentro e por fora. Didaticamente, é muito comum dizer o seguinte: no constitucionalismo moderno, para limitar o poder de modo a prevenir o absolutismo, são criados 2 freios ao poder do Estado. Um freio interno e um freio externo. A nossa conversa é toda ela em cima do chamado freio interno. Mas, para fins de contextualização, eu faço questão de falar dos 2. O freio interno ao poder do Estado é uma tal forma de organizar o poder, de modo que, por dentro, o poder esteja contido pelo próprio poder. Esse é o freio interno, e é o que usualmente se chama de separação dos poderes, e que eu tentarei demonstrar que não tem nada a ver com a separação de poderes. O freio externo, que não é a matéria da nossa conversa, pelo menos não de maneira imediata, o freio externo são os direitos e garantias fundamentais. Por que freios externos? Porque são direitos inerentes à condição humana, tomados como anteriores e superiores ao Estado, justamente porque inerentes à condição humana, que o Estado limita-se a reconhecer. O Estado reconhece esses direitos. Para além de reconhecer, protege. Ou, o verbo que se usa muito nesse contexto, promove esses direitos. Mas ele não dá esses direitos. Ele reconhece que são direitos inerentes à nossa condição humana, e é justamente por isso que esses direitos são tomados como universais. E é por isso que as grandes declarações de direitos são declarações. Elas não constituem direitos. Elas declaram direitos que são inerentes à condição humana, independem do Estado. O Estado tem que ter perante esses direitos uma atitude de reconhecimento, de proteção, ou talvez a palavra que seja mais própria, de promoção. Então, esses são os 2 grandes freios ao poder do Estado. O freio interno, que é uma dada organização de poderes que limita por dentro o poder do Estado. E um freio externo porque não está no Estado, são os nossos direitos e garantias individuais. Ao tempo das revoluções, a primeira geração de direitos individuais, depois outras gerações de direitos se sucedem, mas naquele tempo, direitos e garantias fundamentais, nós diríamos hoje, olhando para trás, de primeira geração, direitos e garantias individuais, sem prejuízo de direitos individuais de exercício coletivo, que também são contemporâneos a esse tempo, tipo direito de reunião, tipo liberdade de reunião. Mas essa é uma outra história, vamos nos concentrar aqui no nosso ponto. Isso que eu acabei de descrever para vocês, o freio interno e o freio externo, é o conceito moderno de Constituição. É um conceito que é consciente no agir dos revolucionários, sobretudo os revolucionários franceses. Consta do artigo 16
da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. A literatura, às vezes, registra que esse seria um conceito polêmico de Constituição. Por quê? Porque ele é pretensioso. Ele diz assim, olha, uma sociedade não tem Constituição se não assegurar duas coisas. A separação dos poderes, aqui é a nossa amiguinha separação dos poderes. A separação de poderes e os direitos e garantias fundamentais. Por que conceito polêmico? Porque é uma bandeira de luta política. É um conceito político. Olha, nós temos que limitar o poder. E para limitar o poder, tem que fazer pelo menos essas duas coisas. Por isso, um dito conceito polêmico. É um conceito político. É um conceito militante. Por quê? Porque tem um objetivo. O constitucionalismo moderno tem um objetivo. É limitar o poder, prevenir o abuso do poder. E a organização dos poderes tem um papel chave nisso. Agora, essa lógica de coisas, ela não surgiu no século XVII e no século XVIII, no estalar de dedos. Não é algo que começou na Inglaterra, passou pelos Estados Unidos e culminou na França. Não. Isso que a gente está descrevendo é um grande momento, talvez ou três grandes momentos da maturidade da coisa. É o que a gente chama de constitucionalismo moderno. E é aquela história. Se a gente fala de um constitucionalismo moderno, é porque talvez tenha havido um constitucionalismo antigo. Talvez não. Houve um constitucionalismo antigo. E esse constitucionalismo antigo, de muitos e muitos e muitos séculos, preparou toda uma cultura ocidental que culmina, ou pelo menos em boa medida culmina, com o chamado constitucionalismo moderno. E existe um constitucionalismo antigo e existe um constitucionalismo moderno. Um dos maiores históricos, um dos maiores historiadores do constitucionalismo, um italiano chamado Nicola Matteucci, ele chega a dizer, penso eu com algum exagero, mas a força didática do que ele coloca é evidente, que nada de novo se criou depois das revoluções inglesa, americana e francesa em matéria de constitucionalismo. Eu acho que tem um pouco de exagero nisso, porque há algumas coisas importantes que decorreram de construções subsequentes. Por exemplo, a ideia de um tribunal constitucional é algo do século XX. Ok, controle de constitucionalidade nós podemos fazer coincidir com a própria Revolução Americana, na medida em que o controle de constitucionalidade não surge com Marbury versus Madison em fevereiro de 1803, mas já era bastante praticado nas colônias americanas até mesmo antes da independência. Há vários e vários estudos sobre isso. A grande novidade de Marbury versus Madison é uma declaração de constitucionalidade contra uma lei do Congresso americano, contra uma lei federal, mas contra a lei estadual era corriqueiro nos anos anteriores. Aqui nós temos o constitucionalismo moderno, as três grandes revoluções, e realmente elas deram a grande base de tudo que nós praticamos até hoje, mas isso não surgiu na modernidade. Isso tem bases ainda mais remotas num constitucionalismo que a gente pode chamar de um constitucionalismo antigo. Eu citei o Matteucci, agora eu vou citar um outro constitucionalista, também de viés histórico, Charles Howard McIlvaine. O McIlvaine, que foi um grande constitucionalista vamos dizer assim, da primeira metade do século XX, uma das obras mais conhecidas dele é justamente Constitucionalismo, antigo e moderno. Quando eu iniciei a conversa com vocês, todo isso da conversa foi o constitucionalismo moderno, aquele constitucionalismo que decorre das três grandes revoluções, a gloriosa inglesa, a americana e a francesa. Isso é o constitucionalismo moderno. E o constitucionalismo antigo? Que é o constitucionalismo antigo? E eu faço questão de olhar para o chamado constitucionalismo antigo por dois motivos. Primeiro, eu dei para vocês agora há pouco um conceito de Constituição, dentro do qual está a separação dos poderes, ou, como eu estou preferindo chamar, a organização dos poderes. E isso existe na antiguidade. Um conceito de Constituição. E, para além disso, um conceito de Constituição que dialoga com o âmago daquilo que nós compreendemos até hoje, ainda que a gente não saiba, a organização dos poderes. Qual era o conceito de Constituição da antiguidade? Primeiro, eu tenho que esclarecer o que é a antiguidade.
Quando a gente fala em constitucionalismo antigo, nós falamos, sobretudo, de duas experiências pretéritas, situadas há aproximadamente 2.500 anos. A Atenas Antiga, ou, se vocês quiserem dizer, a democracia ateniense, e a República Romana. Eu já adianto para vocês que, na verdade, eu quero chegar na República Romana. É na República Romana que nós vamos ter a identificação daquilo que será o coração de todo o raciocínio que eu quero propor para vocês. Quando a gente fala no constitucionalismo grego antigo, obviamente a gente não está falando da Grécia atual. Todos vocês sabem muito bem, a gente está falando, na verdade, de um punhado de cidades-estado que se comportavam, cada uma como um estado. A Grécia, que a gente conhece, é um país de unificação tardia. Normalmente a gente vê em livro de história dois grandes exemplos de países de unificação tardia. A Itália e a Alemanha se unificaram no século XIX. A Grécia é a mesma coisa, se unificou também no século XIX. Na antiguidade, não era o país que a gente conhece, era um conjunto de cidades-estado. Essas cidades-estado, elas foram muito estudadas por pensadores da antiguidade. E muito desses estudos chegou para nós. Muito. Né? São histórias bastante documentadas, seja por obras de história, seja por obras cênicas, de teatro, enfim, poemas. Mas o fato é que a política dessas cidades era muito bem documentada, muito bem analisada, muito bem passada de geração para geração. Basta vocês verem o que é a política do Aristóteles. Esse livro chamado A Política é simplesmente uma análise das constituições das cidades-estado gregas antigas. Ou seja, eles tinham consciência de constituição. Bom, então qual era o conceito de constituição deles? Eu vou usar aqui com vocês não um conceito da política. Eu vou usar um conceito que aparece num livro que não se sabe se é do Aristóteles. Mas se não é do Aristóteles, é de um discípulo muito próximo dele, até porque o estilo é muito assemelhado ao da política, do livro A Política. É um livro chamado A Constituição dos Atenienses. Quem eventualmente tiver interesse em ter esse livro, ele tem uma tradução muito boa para o português da Fundação Calouste Gulbenkian, que inclusive atribui diretamente a Aristóteles o livro. Esse livro ele tem o foco dele é a Constituição da Atenas Antiga, o que é uma ótima escolha, por uma razão muito simples. A Atenas Antiga, ela era muito dirigida à vida política dela própria. E nisso, a própria ideia de organização da cidade, a organização da polis, está muito bem documentada ali. A primeira metade do livro é a história mais remota da Atenas Antiga. Talvez assim, não quero mentir para vocês, mas eu acho que uns 10 séculos antes daquilo que foi o apogeu da democracia ateniense antiga. E a segunda metade é o apogeu da democracia ateniense antiga. O apogeu da democracia ateniense antiga é no século... São 150 anos, entre o século V e o século III a.C. O primeiro uso da palavra democracia é, inclusive, atribuído a um discurso fúnebre de Péricles, proferido em 431 a.C. É o primeiro ano da Guerra do Peloponeso, em que ele diz algo mais ou menos assim: todos nós sabemos que temos algo de muito diferente dos nossos vizinhos. Nós não somos governados por um ou por poucos, nós somos governados por todos. E isso a gente chama de democracia. Na verdade, democracia é a expressão que a gente usa para o que ele estava se referindo, que era politia ou politeia, que é a palavra mais exata para traduzir do grego o que Péricles falou nesse momento. É aqui que eu queria chegar. Politia ou politeia. Essa palavrinha é uma palavrinha muito marota na tradução do grego, porque só tem uma maneira de compreendê-la no contexto. Ela tem vários sentidos. Ela pode significar política, ela pode significar uma série de coisas, democracia, e ela pode significar constituição. Professor, qual é o conceito de constituição dos antigos? Aristóteles dizia assim, olha, são duas partezinhas do conceito. A constituição de uma cidade é o modo como se organizam na cidade as magistraturas, e
o fim, no sentido de finalidade daquela cidade. Como se organizam as magistraturas e o fim, no sentido de finalidade da cidade. Eu vou começar pela parte final. Essa parte final é muito importante na cabeça do Aristóteles, porque o fim de uma coisa revela a natureza dessa coisa. Ou, de maneira inversa, que dá no mesmo, a natureza de uma coisa é revelada pela sua finalidade. Isso está na metafísica do Aristóteles. Então, a importância de identificar o fim de uma coisa é porque com o fim da coisa você identifica a própria natureza dessa coisa. Então, por exemplo, qual é a finalidade de Esparta? A glória militar. Qual é a finalidade de Atenas? O bem comum da comunidade, através de uma política bem ordenada. Vamos para a primeira parte do conceito. A primeira parte do conceito é assim: como se organizam as magistraturas na cidade? Magistratura aqui é o sentido mais amplo que vocês podem imaginar de cargo público. Qualquer cargo. Como se organizam os cargos, como se organizam as magistraturas. Meus caros, vejam só. Veja a similitude entre esse conceito antigo e o moderno. Como se organizam as magistraturas? Separação dos poderes. Ou, como eu estou preferindo falar, organização dos poderes. A finalidade da cidade. Por exemplo, no caso de Atenas, o bem comum. E eu já vou trabalhar isso com vocês. Vejo na modernidade a promoção dos direitos fundamentais. Veja a similitude das coisas. Não surgiu... O que a gente chama de constitucionalismo moderno tem uma raiz muito profunda no que a gente pode chamar de constitucionalismo antigo. Muito profunda. Como é que se organizavam as magistraturas na Atenas antiga? Como é que os cargos públicos eram preenchidos? Eu vou dar uma resposta que não explica nada. Democraticamente. Mas tudo bem, mas como é que democraticamente os atenienses preenchiam seus cargos públicos, as suas magistraturas? Tem um politólogo que eu gosto muito, que é um discípulo do Bobbio, Michelangelo Bovero, que ele diz o seguinte: praticava uma espécie de loteria. Ou, citando um politólogo americano que eu gosto muito também, Robert Dahl, D-A-H-L, quem quiser anotar. O Dahl, D-A-H-L, D de dado, A de água, H de hora, L de lagoa. O Dahl, ele é bem direto e objetivo. O modo de preenchimento dos cargos públicos na Atenas antiga era o sorteio. Se alguém, porventura, tiver a oportunidade de visitar o Museu da Acrópole em Atenas, até hoje vocês podem ver lá a máquina onde era feito o tal do sorteio. Então, uma máquina hidráulica, um tabuleiro, distribuía com fluxo de água bolinhas. E assim eles praticavam o preenchimento dos cargos públicos por meio de sorteio. Por quê? Um desavisado pode dizer assim: para deixar a decisão para os deuses do Olimpo. Não tem nada disso. Nada disso. Pior que tem livro que fala isso. Os gregos antigos, nesse auge da democracia ateniense, os atenienses antigos, eles tinham uma tal compreensão da igualdade entre eles que deveria haver uma chance razoável de cada um ocupar uma magistratura importante pelo menos uma vez na vida. E aí a ideia do sorteio. Tanto é assim que muitas magistraturas eram de exercício muito breve. Um dia, a de presença da Assembleia Popular era um dia. Algumas semanas, alguns meses. Havia magistraturas eletivas, havia. Por exemplo, a de estratego general, que era o que o Péricles era, essa era eletiva. Por quê? Porque não é qualquer um que nasce com a habilidade de Napoleão para ser um estrategista militar. Então faziam a eleição para escolher o cara que tivesse habilidade. Era o caso do Péricles. Esse exemplo é um exemplo razoavelmente comum na literatura. Eu sempre tive curiosidade se tinha mais algum exemplo. Na Constituição dos Atenienses a gente encontra outros dois exemplos. Uma coisa que é muito própria dos gregos antigos. Tesoureiro do teatro público. Eles adoravam o teatro, se comunicavam muito pelo teatro, passavam história pelo teatro, faziam avaliações políticas pelo teatro. Então o teatro era uma coisa importante, não podia deixar na mão de qualquer um. Então o tesoureiro do teatro era eleito. O tesoureiro militar também. Tá? Esses três cargos, estratego, tesoureiro militar, tesoureiro do teatro, tesoureiro militar, esses eram eleitos. E o mais importante de tudo, né? Como é que eles tomavam a decisão? Eles tinham uma compreensão que é muito própria deles e passa para o mundo subsequente. Como é que era tomada a decisão de condução da vida
comunidade, na cidade, na polis. O ponto de partida era assim: nós somos livres na medida em que obedecemos uma lei que nós tenhamos feito. Então, a decisão, por exemplo, uma lei era fruto da vontade de todos os cidadãos participando de maneira direta na praça pública, na ágora. Era uma democracia direta. Todos os cidadãos atenienses participavam. Antes de eu ir adiante, até vale a pena eu contar para vocês esse detalhe. Então, na aula de pós-graduação, vale a pena fazer a verticalização. Qual era o tamanho da democracia ateniense? Eu vou confessar para vocês aqui que a literatura é meio variada na coisa. Há quem anote 200 mil pessoas, há quem fale em 400 mil pessoas morando na Atenas antiga. Uma variação grande, mas vamos lá, de 200 a 400 mil pessoas. Não se sabe muito bem, mas é alguma coisa por aí. Todos eram participantes da democracia na Ágora? Não. Só eram participantes os cidadãos, homens nascidos de mulher grega, ou, como se fala às vezes na literatura, de ventre grego. Estavam excluídas as mulheres, estavam excluídos os estrangeiros, estavam excluídos, vamos dizer assim, escravos, que não é bem o conceito de escravo mais recente, na verdade era a ideia de um servo, digamos assim. E tinha também um critério etário, que é meio assemelhado ao que a gente chamaria de 18 anos. Na verdade, assim, o jovem era apresentado a um conselho de anciãos, que batia o olho no jovem, via o nível de maturidade do jovem. Se ele tivesse algo em torno de que a gente chamaria de 18 anos, o jovem era inserido num circuito de templos, que na verdade era uma formação cívica, religiosa, militar, que durava 3 anos. Depois desses 3 anos, imagina um jovem de 21 anos, na força, no auge do vigor físico, da força física, não ia para a Ágora fazer política, ia servir o exército ou a marinha. Bom, moral da história, supõe-se que eram cidadãos, algo em torno de 10% da população ateniense. Tinham um jeito político de votar e ser votados, se a gente pudesse dizer assim em termos modernos. Tinha um jeito de levantar a mão na Ágora, 10% da população ateniense, ou seja, alguma coisa entre 20 e 40 mil pessoas. Supõe-se, pelo registro histórico, que eram frequentes na Ágora em torno de 4 mil pessoas. Pelo registro histórico, em torno de 1/5 abria a boca, vencia a timidez e abria a boca. E participava de maneira mais ativa. Esse era o tamanho da democracia ateniense. Assim, a gente não pode julgar essa democracia por critérios atuais. A gente tem que compreender que aquele tempo era uma coisa muito evoluída. Era assim, não era o último grito, não, né? Era o primeiro grito de uma democracia. E assim, fez história. E assim, para vocês terem uma ideia, vou fazer aqui uma anotação que tem a ver com a nossa aula, mas que raramente a gente vê na literatura. São poucas obras que mencionam isso. O cidadão ateniense não podia chegar, levantar a mão e inventar uma lei. Ele tinha que propor uma lei que fosse de acordo, que fosse leal ao direito praticado no seio daquela comunidade. Ou mais do que isso, o direito que fosse herdado de geração para geração. Havia um direito imemorial, herdado, que tinha que ser respeitado pela lei proposta na Ágora. E se não fosse de acordo? Havia um mecanismo por meio do qual era possível impugnar a lei votada na Ágora por desconformidade com o direito imemorial. E isso era confiado a um tribunal, quem quiser anotar, e com H, Tribunal dos Eliastas. Tribunal dos Eliastas. Era uma espécie de júri. Os membros desse tribunal eram sorteados, como as magistraturas em geral na Atenas antiga, eram sorteados os membros. E eles tinham o poder de matar a lei, e para além de matar a lei desconforme ao direito ancestral imemorial, se esse mecanismo fosse deflagrado em até 1 ano da edição da lei, ainda podia acontecer a punição do proponente daquela lei em desconformidade com o direito imemorial. A edição que eu tenho da Constituição dos Atenienses, que eu já falei para vocês, é uma publicação da Calouste Gulbenkian, é traduzida por um português chamado Delfim Ferreira Leão. Quando Aristóteles menciona esse mecanismo, cujo nome eu já declino para vocês, o tradutor faz uma nota de rodapé e diz assim: essa mecânica de coisas era muito importante
para decantar eventuais excessos da democracia popular. Por quê? Porque antes de levantar a mão e propor uma bobagem, o cidadão pensava duas vezes. Não só porque ele poderia perder a lei, ele poderia ser punido. E as punições poderiam ir desde uma simples multa até mesmo a morte. A cicuta do Sócrates tem a ver com isso. Porque não era só o proponente, era também o presidente da Assembleia Popular que eventualmente deixasse passar uma coisa indevida. E o Sócrates, em dado momento, ele foi presidente da Assembleia Popular, e foi quando aconteceu o episódio da cicuta, tem a ver com isso. Esse mecanismo tinha um nome. Quem quiser anotar, é grafê, são duas palavras, grafê com PH, E no final, e a segunda palavra é bem como se fala, paranomon, P-A-R-A-N-O, Paranomon, Paranomon. Os constitucionalistas que mencionam o mecanismo de impugnar a lei em face do direito ancestral, impugnação essa feita no Tribunal dos Eliastas. E os constitucionalistas que mencionam esse mecanismo apontam esse mecanismo como o precedente mais remoto do que a gente chama de controle de constitucionalidade. Não é exatamente o nosso controle de constitucionalidade, porque aqui não tem a ideia de uma Constituição escrita superior, mas tem a ideia de um direito ancestral tomado como superior. Uma lei tomada como objeto passivo de controle e um órgão, um órgão judicante, que faz às vezes de um tribunal de controle de constitucionalidade. Tudo isso que eu falei até agora foi uma contextualização de curiosidades do constitucionalismo antigo. Eu tenho um objetivo didático aqui. O objetivo didático é chegar no ponto que eu vou chegar agora. Os pensadores gregos antigos gostavam muito de discutir formas e regimes de governo. E ficavam avaliando qual era o melhor, etc. Eu posso descrever esse empenho para vocês com duas abordagens. Uma abordagem meramente quantitativa e uma abordagem qualitativa. A abordagem quantitativa é assim: quantos governam? As opções são bem simples. Poucos, muitos ou todos. Tá? E a abordagem qualitativa é a que se destina o mando, a que se destina o exercício do poder. É um fim bom ou um fim mau? É um fim puro ou uma forma impura? Uma forma reta ou uma forma corrompida? Aí os gregos antigos falavam em formas boas e formas más, formas puras, formas impuras. Vamos começar pela primeira, que é o ideal platônico. Um governa, e governa para o bem comum. A forma, eu acho que aqui tem uma sutileza que talvez torne mais clara a narrativa subsequente. A forma boa, ou melhor, as formas boas são dirigidas, são vocacionadas à realização do bem comum. Eu já vou esclarecer para vocês o que é, num contexto mais adequado. As formas más, as formas corrompidas, vamos chamar assim, as formas impuras, elas não se destinam à realização do bem comum. Elas se destinam à realização do bem de quem manda. Vamos chamar assim de bem próprio, tá? Vamos chamar de bem próprio. Então, as formas puras realizam o bem comum. As formas impuras, o bem próprio. Ideal platônico. O governo de um rei forte que concentra o poder, e esse rei forte, concentrando o poder, realiza o bem comum. É um rei filósofo. E sendo forte, porque o comando é único, ele faz um bem imenso para o seu povo. É o ideal platônico. Como é que chama isso? Monarquia. A forma pura do... Não. Vamos fazer uma diferente abordagem. A forma corrompida do governo de um só manda. E manda para o bem próprio, dele próprio. O tirano. A tirania. Poucos governam para o bem comum. Engraçado que é uma palavra que, em geral, a gente usa com sentido pejorativo, mas não tem nada de sentido pejorativo. Sentido bom. Aristocracia. O governo de poucos. E assim, no sentido da palavra, na literatura grega antiga, é poucos sábios ou poucos ricos governam para o bem comum. Aristocracia. Forma corrompida, sim. Essa tem um sentido pejorativo. Qual é? Oligarquia. A forma boa do governo popular. Todos governam para o bem comum. Nós chamamos de democracia. Como é que eles chamavam? Eu contei para vocês. Politia ou politeia.
uma das formas de usar a tal da palavrinha que eu falei para vocês. Uma forma corrompida do governo popular. Todos governam, mas governam para o bem próprio. Aqui que eu tenho que dar uma explicação, né? Por que isso aqui não dá certo? Todos governam, mas governam para o bem próprio. Como é que eles chamavam? Eles chamavam de democracia, para denotar uma coisa que eu vou explicar para vocês. Quer dizer, eu vou ser maroto aqui, eu não vou dar a palavra para vocês. Eu vou contar para vocês o que era a forma corrompida. Como é que ela se dava. Até vou fazer a explicação mais ampla. Eu já vou explicar o bem comum para vocês. O que é bem comum? E aqui é uma explicação que eu aprendi com o meu professor de mestrado, o meu orientador de mestrado, advogado público, inclusive, o professor César Saldanha. O bem comum é o seguinte, imagina o seguinte, vejam nós aqui, nós somos uma sociedade, nós somos uma comunidade. O que faz nós termos aqui uma boa ordem de convívio? No momento que vocês entram naquela porta, vocês colocam os interesses próprios de cada um de vocês de lado. Ninguém está olhando aqui celular, ninguém está pensando no Palmeiras ganhar do Grêmio hoje à noite, do Inter ganhar do Flamengo amanhã. A gente consegue, aquilo que é próprio, a gente deixa lá de fora. Vocês entram aqui, olha a nossa ordem aqui, vocês identificam o que é comum a nós, o que é comum a nós aqui. E a gente tem um debate acadêmico, doutrinário, fazer uma pós. A gente identifica aquilo que é comum a nós, um interesse comum a nós, e a gente centra os nossos esforços naquilo que é comum a nós. No momento que a gente realiza o bem naquilo que nós temos em comum, esse é o nosso bem comum. Pessoal, só tem uma maneira da nossa sociedade existir. É um bom nível de busca do bem comum. Ainda que a gente não se dê conta, ainda que nós tenhamos conflitos de algum nível, se a nossa sociedade se mantém coesa, é porque um bom nível de bem comum a gente tem. Consciente ou inconsciente, é assim. É isso que nos une aqui nesse momento. O bem comum é o nosso bem naquilo que nós temos em comum. Esse é o bem comum. Agora, se a gente não consegue fazer isso, e cada um governa a si próprio, e se coloca em competição com o outro, a gente não vai realizar o bem comum. A gente vai realizar uma coisa distorcida, que é, talvez, a gente poderia chamar assim de bem de todos. Eu gosto muito de fazer um paralelo com o conceito clássico, que eu confesso, só entendi fazendo esse paralelo, que é o conceito de Rousseau de vontade geral e vontade de todos. A vontade geral, que é o que gera a lei, é uma coisa boa, onde as pessoas não deliberam de maneira interessada, mas de maneira racional, e pela sua razão apreendem um direito e fazem a lei. Essa lei é fruto da vontade geral, a vontade geral é sempre boa, é sempre reta, e dela deriva a lei. Esse é o conceito de vontade geral e de lei do Rousseau. Na vontade de todos, as pessoas competem entre si, cada vontade é um vetor, e o que sai desses vetores é uma resultante distorcida. A vontade de todos, em Rousseau, não gera lei, gera uma coisa corrompida. Na democracia ateniense, lembra aquelas 800 pessoas que abrem a boca, que eu falei para vocês? Muitas abrem a boca de maneira profissional. Pessoas que se dedicavam a estudar os negócios públicos para explicar para a Ágora e dali tirar uma consequência. Tentar, de alguma maneira, orientar o debate. A gente pode dizer que esses eram o protótipo dos políticos profissionais, no melhor sentido da palavra. E que tinham um nome. E, na sua origem, não era um nome distorcido ou pejorativo. Qual era o nome? Sofista. Sofista depois adquire um sentido pejorativo. Por quê? Porque no declínio da democracia ateniense passaram a fazer discursos vazios para manipular os demais. Essa é a versão corrompida do governo popular ateniense. Era isso que eles chamavam de democracia, que nós hoje chamaríamos de, agora eu posso falar a palavra de maneira bem mais contextualizada. Qual seria a palavrinha própria para nós hoje para descrever esse modelo? Demagogia. O que eles chamavam de politia ou politeia, nós chamaríamos de democracia. O que eles chamavam de democracia, nós chamaríamos de demagogia. O que isso tem a ver com a nossa aula? É aqui que está o coração da coisa. Eu contei para vocês do Platão dizendo, olha, o meu ideal está aqui, é a monarquia. Por quê? Porque é um rei filósofo que concentra poder e faz um grande bem para o seu povo. Então, ideal platônico, né? O Aristóteles, que era um cara muito mais pragmático, o Aristóteles era
sujeito com o pé no chão, deu uma sugestão de abordagem que não é muito clara nele. Nele é uma coisa um pouco confusa. Né? Assim, quem sou eu para julgar o Aristóteles? Mas ele lança uma ideia, mas a ideia não é desenvolvida nele. A ideia é a seguinte: olha, vamos combinar formas puras e formas impuras, de modo que uma limite a outra. E isso ele propôs denominar de governo ou regime misto ou moderado. Governo moderado, governo misto, ou regime misto, regime moderado, como vocês queiram. Só que, assim, isso não é muito claro no Aristóteles, é um negócio um pouco confuso no Aristóteles. Porém, um historiador chamado Políbio, que transitou do mundo grego para o mundo romano, colocou em termos muito didáticos a ideia do Aristóteles. E ele diz o seguinte: olha, para que uma forma boa não se corrompa na correlata forma má, para que uma forma pura não resvale numa forma impura, é preciso que as três formas boas coexistam no mesmo governo, e esse será o governo moderado, de modo que uma forma pura limite a outra forma pura, de modo que não haja corrupção de nenhuma na correlata forma impura. Isso seria o governo moderado, segundo Políbio. E mais do que isso, Políbio afirma que essa mecânica de coisas teria existido na Roma republicana. É aí que eu gostaria de chegar com vocês, para daí transitar para a modernidade. Porque é aí que vai estar o grande conceito que será utilizado depois por vários outros pensadores, sobretudo pelo grande personagem que vai nos acompanhar na transição da manhã para a noite, que é Montesquieu. E não tem nada a ver com separação dos poderes. É aí que eu quero chegar com vocês. Mas antes disso, deixa eu contar para vocês o que é a Roma republicana. Fala. Monarquia, aristocracia e democracia. É exatamente o que eu vou expressar com vocês agora, é onde eu vou verticalizar com vocês agora. Segundo Políbio, na Roma republicana, nós teríamos tido caracterização do ideal do governo moderado ou governo misto, do regime moderado ou do regime misto. Nós teríamos tido a combinação da monarquia com a aristocracia com a democracia, ou o princípio monárquico, o princípio aristocrático e o princípio democrático, ambos convivendo. Ora, como é que era a República Romana? Pessoal, aqui tem a história da Roma Antiga são 3 etapas, né? São 3 fases. A monarquia, que é da origem até a república, que é esse período de... eu já vou me adiantar aqui, vou dizer assim, esse é um período de apogeu democrático. Vocês vão entender por quê. O império, que é a corrupção da república, tá? Pouco antes da era cristã. A República Romana, na verdade, e aqui eu adianto para vocês sem explicar, a República Romana era, na verdade, a versão romana da democracia ateniense. Mas já vou chegar nesse ponto com vocês. Quais eram as instituições da Roma republicana? O cônsul, na verdade eram 2 cônsules, pelo menos num dado momento, só que esses 2 cônsules eles tinham que decidir, mesmo quando eram 2, eles tinham que decidir de maneira consensual. Na verdade era uma vontade só. Então a gente pode dizer assim: o cônsul, princípio monárquico; o senado, princípio aristocrático. Até porque aqui era um senado no sentido mais puro da palavra, no sentido mais literal da palavra, né? Os senatos, né? Os mais sêniores, os mais experientes, eram os anciãos das tribos. Não era um mecanismo representativo, como a gente entende hoje. Não era. Era outra lógica. Eram sábios, governos melhores. Era uma democracia. Princípio monárquico no cônsul, princípio aristocrático no senado e o princípio democrático nos comícios da plebe. Segundo Políbio, está aí o grande exemplo dos 3 princípios puros convivendo: monarquia, aristocracia e democracia. Eu digo mais, agora eu vou explicar para vocês por que era uma democracia análoga ao modelo ateniense. Até vou explicar de maneira mais ampla para vocês, fazendo como é devido num curso de pós-graduação. A Roma republicana não era a cidade de Roma. Ela era a cidade de Roma, só que ainda durante a República
expandiu-se para toda a Europa. Tem vestígios da República Romana, não estou falando do Império Romano, tem vestígios da República Romana até a Península Ibérica, tem até na Bretanha, na Grã-Bretanha, tem até na Grã-Bretanha. Vocês encontram vestígios claríssimos da presença romana em toda a Europa, ainda no período republicano. E os romanos, eles tinham uma técnica de tentar manter os territórios conquistados, os povos conquistados. Eles atribuíam de maneira razoavelmente generosa a cidadania romana. A gente vê isso em filme. Quem aqui já não viu Ben-Hur, né? Pelo menos o filme clássico do Charlton Heston? O Ben-Hur era um aristocrata judeu, que em dado momento cai em desgraça, vai parar nas galés, e lá pelas tantas, num acidente numa galé, ele salva um aristocrata romano. Qual é o agradecimento que o aristocrata tem para com Ben-Hur? É dar a cidadania romana. E como é que ele vai exercer a cidadania romana? É quem queria chegar nesse ponto. Tinha que ir até Roma. Só tinha uma maneira de exercer a cidadania romana, indo até a cidade de Roma. Para exercer a cidadania, no sentido de ir aos comícios da plebe, deliberar, tinha que ir até Roma, não tinha ideia de representação. Não havia ideia de representação. Era uma democracia direta. Só uma democracia direta com uma base alargada, territorial, pelo menos. Eu não vou dizer para vocês que era uma democracia de grande espectro do ponto de vista do número de cidadãos. Mas era uma democracia de base territorial alargada para além, muito além de uma cidade. Daí, quem aqui já não escutou a frase, né? Todos os caminhos levam a Roma? Claro, tinha que ir a Roma para exercer a cidadania. Eu citei para vocês o Dal aqui agora há pouco, né? O Dal faz uma narrativa de coisas, ele demonstra que era assim, e aí ele faz uma crítica a uma obra que talvez alguns de vocês aqui tenham lido, o Federalista número 10. Tá? Dentre os artigos federalistas, o número 10, que foi escrito pelo Madison, o Madison diz assim sobre os Estados Unidos: olha, você sabe, né, o Federalista são 80 e poucos artigos de jornal que explicam ponto por ponto a Constituição Americana. E a Constituição Americana, ela foi votada em 1787 e submetida a referendo. Um referendo limitado para nossos padrões, mas um referendo que foi extremamente, assim, foi uma grande novidade na época. Sabe quantas pessoas votaram na Constituição Americana? Não na Convenção da Filadélfia. Na Convenção da Filadélfia foram umas 80 pessoas. 80, 90 pessoas. Votaram em referendo umas 2.000 pessoas. Mas não dá para fazer pouco caso disso. Naquele tempo foi uma coisa maravilhosa. E ponto por ponto teve que ser explicado para esses grandes eleitores. E aí esses artigos de jornal. Né, que na verdade houve artigos federalistas e houve artigos antifederalistas. O Publius e o Brutus. Os artigos antifederalistas perderam, a gente não conhece muito bem. Em geral a gente não conhece, né? Só quem se dedica ao direito constitucional que acaba conhecendo os artigos antifederalistas. E o diálogo é fantástico entre os dois. Mas no Federalista número 10, o Madison diz o seguinte: o que a gente está construindo aqui? A gente não está construindo uma democracia, a gente está construindo uma república. Democracia é cidade pequena, é direta. A república não, é para um grande país como o nosso, é representativa. Aí já tem a ideia de representação. Só que, na verdade, assim, tanto a Atenas Antiga como a Roma Republicana, ambas eram democracias diretas. Não dá para fazer essa distinção. A Roma republicana era representativa. Não era, era direta. E o que o Madison estava defendendo, só que ele não tinha a palavra ainda, não tinha a fórmula para isso ainda, ele estava defendendo o que a gente chama hoje de democracia representativa. Democracia representativa é uma forma que surge um século depois do Madison. Um século? É um século. Os artigos federalistas são de 1788, 1788, uma boa parte deles. O primeiro a empregar a fórmula democracia representativa foi John Stuart Mill, na segunda metade do século XIX, na segunda metade do século seguinte. Desculpem, vamos voltar aqui. O fato é o seguinte: vocês poderiam me perguntar, né, mas tudo bem, ok, a gente aceita, a gente entende, a democracia, a Roma republicana era uma democracia direta, feita nos comícios da plebe. Mas
Qual era a relação entre o Senado e os comícios da plebe? Já entendemos, os senadores não eram representativos, não se votava em senador, o senador era o ancião da tribo. Mas qual era a relação entre os comícios da plebe e o Senado romano? Olha, eu só fui entender isso, eu não entendi isso o McIlveen explica, o McIlveen explica isso, enfim. Inclusive ele trabalha muito com uma chave que eu vou contar para vocês aqui, mas a explicação mais didática que eu já encontrei foi na teoria da construção do Carl Schmitt, de 1928. Tem uma nota de rodapé, talvez seja a maior nota de rodapé do livro, meia página, em que ele explica a relação entre o Senado e deixa eu medir as palavras para não adiantar nada. A relação entre o Senado e os comícios da plebe. Essa relação, ela se dá pela explicação de uma sigla que vocês certamente conhecem, SPQR. Você vê muito em filme com legião romana, normalmente as legiões vêm com aquelas bandeiras, estandartes, aí tem a sigla, SPQR. Eu tenho um colega de faculdade que brinca, né? Nós estudamos numa faculdade no centro de Porto Alegre, e as tampas de bueiro em Porto Alegre tem uma palavra que esse meu colega sempre diz: pô, a gente vê história até em tampa de bueiro. As tampas de bueiro em Porto Alegre dizem Intendência de Porto Alegre, na Prefeitura de Porto Alegre. As tampas de bueiro em Roma trazem SPQR. O que é SPQR? Lá no brasão da República Italiana, SPQR, Senatus Populusque Romanus. Há quem diga que seria Senatus Populusque Romanorum. O McIlveen coloca Senatus Populusque Romanus. A tradução para essa frase é assim: o Senado e o povo romano. A explicação do Schmitt é assim: vamos começar pelo povo. O povo romano, os comícios da plebe, o povo romano tem potestas, latim, potestas, poder. O poder é do povo. O Senado tem outra coisa, o Senado tem auctoritas, autoridade. O povo decide, ele tem o poder de decidir. O Senado tem a autoridade de, vamos dizer assim, uma espécie de homologação da decisão do comício da plebe. Essa era a relação entre Senado e povo romano. A lex romana não era fruto do Senado, era fruto dos comícios da plebe. Era uma democracia direta. E uma democracia direta que se equilibrava pela coexistência do princípio monárquico, do princípio aristocrático, do princípio democrático no cônsul, no Senado e no povo romano. Os comícios da plebe, no povo romano. O que isso tem a ver com a nossa matéria? Tem a ver com o seguinte: é aí que está o protótipo antigo daquilo que se chama de governo moderado. Essa é a grande chave de raciocínio de todos os teóricos subsequentes, tendo como ápice, não como criador, mas como é que eu posso dizer para vocês, aquele que melhor narrou a mecânica da coisa, Montesquieu. Eu vou provar para vocês que esse negócio funcionou. Eu vou provar para vocês que esse negócio funcionou. O que eu vou falar para vocês aqui é uma mecânica de organização de poderes funcionando numa situação extrema. Quando havia uma ameaça à República Romana, havia um mecanismo protetivo da República Romana. Um mecanismo que implicava uma reorganização da organização de poderes. Esse mecanismo chamava-se ditadura. O cônsul não podia exercer os poderes excepcionais frente à ameaça. Ele tinha que escolher alguém que faria por ele o exercício, alguém que exerceria por ele os poderes excepcionais frente à ameaça, chamado ditador. E o ditador era dependente do Senado relativamente aos seus fundos. O Senado controlava o orçamento à disposição do ditador. Mas por que não era o cônsul que exercia os poderes excepcionais? Para que ele tivesse a prudência, a sabedoria, a cautela de escolher alguém com despreendimento suficiente para debelar da ameaça e devolver o poder ao cônsul. Vocês sabem quantas vezes essa mecânica de coisas funcionou na Roma republicana? O registro histórico é preciso. Talvez alguém fique tentado dizer assim: uma vez um general tomou o poder e nunca mais devolveu. Essa mecânica de coisas funcionou 90 vezes, segundo o registro histórico, até
E aí sim, claro, Júlio César tornou-se um ditador e perpétuo e pronto, acabou, e aí a coisa foi ladeira abaixo. Mas antes disso, funcionou 90 vezes. O fato é o seguinte, a gente essas coisas não se perderam no tempo. Essas coisas não se perderam no tempo. Muitas vezes a gente imagina a Idade Média como um período de obscurantismo. A Idade Média não teve nada de obscurantismo. A Idade Média foi um período em que essas coisas prosseguiram em maturação. Por exemplo, imagine assim, eu chego para vocês e pergunto, o rei medieval estava acima, ao lado ou abaixo do direito? Muito provavelmente vocês vão ter o cacuete de responder, estava acima do direito. Não. O rei medieval, ele estava abaixo do direito, submetido ao direito. E isso vem da antiguidade, essa compreensão de coisas. Há um direito ancestral superior que submete quem tem poder. A doutrina medieval da origem do poder dos reis, vamos falar de maneira mais correta, né? A doutrina medieval da origem divina do poder dos reis, não é que o poder do rei vem de Deus para o rei. Vem de Deus para o rei por intermédio do povo. E essa intermediação do povo decanta o poder do rei, limita o poder do rei. É só no absolutismo que essa doutrina medieval é traída. O absolutismo, sim. O poder de Deus vem ao rei, diretamente ao rei, e não tem mediação popular. Eu citei já o professor César, meu orientador de mestrado. Eu me recordo de um exemplo que ele costumava, que ele deu em sala de aula sobre o assunto. No início dos anos 1000, houve um arcebispo na Cantuária, que era muito amigo do futuro rei, e quando o futuro rei tornou-se rei, esse membro do clero foi feito pelo rei arcebispo da Cantuária. Será que era Henrique II? Acho que era Henrique II. E o arcebispo chamava-se Thomas Becket. O fato é que a ideia do rei era espoliar a igreja inglesa, e o arcebispo, uma vez arcebispo, vestiu a batina de fato e protegeu a igreja. E aí começou a ter um conflito muito grande entre arcebispo e rei, até que o rei conseguiu expulsar o arcebispo para a França. Houve uma revolta popular e o rei foi obrigado a aceitar o arcebispo de volta. Thomas Becket voltou, e passado algum tempo, os conflitos prosseguiram. Conta a história que teria acontecido alguma coisa do tipo assim: uma certa feita, reunido na corte, o rei teria gritado: "Pô, ninguém vai me livrar desse bispo?" Aí 3 cavaleiros foram até a Cantuária e escalpelaram o bispo. Houve uma revolta popular muito forte e o rei teve que cumprir a penitência pública nas exéquias do arcebispo, que é santo, São Thomas Becket. Até hoje em Londres tem lá tem várias referências, tem referências a Thomas Becket. Mas o fato é o seguinte: por que o rei teve que fazer isso? Porque ele não tinha um poder absoluto. O absolutismo é uma corrupção da compreensão medieval da origem divina do poder dos reis. Eu provo isso fácil para vocês. Quem é o grande rei absoluto francês, por exemplo? Todo mundo conhece, todo mundo ouve falar, né? O Estado sou eu. Luís XIV. Luís XV, vocês talvez tenham uma breve noção de Luís XV e Luís XVI. O absolutismo na história é uma coisa breve. Onde ele aparece é breve. É tipo assim, décadas. No final da Idade Média. E quando ele acontece, contra ele vêm as revoluções liberais. Contra ele vêm reações burguesas para limitar o poder do rei, e daí decorre o chamado consolismo moderno. E é aí que eu tenho que chegar com vocês. Na verdade, eu fiz toda uma preparação para chegar nesse ponto com vocês, mas tendo contado para vocês que a grande herança da antiguidade, quer dizer, tem várias heranças da antiguidade, mas há um conceito fundamental com o qual vou trabalhar no período subsequente da nossa conversa: a ideia do governo moderado. A ideia do governo moderado é o âmago da narrativa da organização dos poderes. E isso não tem nada a ver com uma separação de poderes. Eu vou prosseguir até 12h30 para deixar vocês no ponto de Montesquieu. Na verdade, a história que eu vou contar para vocês agora, ela pode ser projetada no tempo como uma narrativa da concentração dos poderes, passando pela bipartição, tripartição, que é onde eu vou focar muito,
tetrapartição, pentapartição de poderes. 4 ou 5 poderes para além de 3 poderes. Não tem nada a ver aqui com imprensa, com poder, Ministério Público com poder, não tem nada a ver com isso, é outra coisa. Vocês vão ver o que é. Eu vou dar aula agora, vou fazer a minha narrativa agora, não a partir das revoluções liberais. Eu vou retroagir um pouquinho para mostrar para vocês a origem das instituições que movem a marcha histórica que me interessa na modernidade. Talvez um dos séculos mais importantes na história do constitucionalismo seja o século XIII. Há 3 fatos na Inglaterra no século XIII, ou seja, muito antes da Revolução Gloriosa. Eu estou aqui conversando com vocês 4 séculos antes da Revolução Gloriosa. No século XIII, houve 3 fatos fundamentais para o próprio constitucionalismo. 1215, Magna Carta. O rei João Sem Terra é emparedado pelos seus barões que dizem, olha, tem certas decisões que você só pode tomar com o nosso consentimento. Quer fazer guerra? Tem que ter nosso consentimento. Quer contrair gasto? Tem que ter nosso consentimento. Quer impor tributo? Tem que ter nosso consentimento. Mas vocês até poderiam olhar para mim e dizer assim, pô, Magna Carta é uma Constituição. Não. A literatura não considera a Magna Carta uma Constituição por uma razão muito simples. Ela era em favor dos barões, não do povo inglês como um todo. Tá? Essa era a explicação. Em 1265, 50 anos depois da Magna Carta, um feudatário muito forte, chamado Simão de Montfort, que na prática contrastava o poder do rei, deu um golpe no rei. Deu vários golpes no rei, mas um interessa muito aqui para nós. O rei aqui, eu acho que era Henrique III. Assim eu falei, memória, Henrique III. Depois até eu olho, depois eu confiro para vocês, mas era Henrique III. Henrique III tinha convocado uma reunião do parlamento. O parlamento era ele e os barões dele. O Simão de Montfort deu um golpe. Fez convocar representantes dos burgos e dos pequenos cavaleiros para contrastar o poder do rei. Não era só o rei e seus barões, era o rei e os seus barões e os comuns. Inclusive até tem uma história engraçada, verdadeira, acontecida em 1265. O rei já estava instalado no castelo com seus barões, o Sangue Azul já estava instalado no castelo, e os representantes dos comuns chegam para essa reunião do parlamento, não conseguiram se instalar no castelo, se instalaram nos jardins do castelo. Considera-se que aí nós temos a primeira reunião bicameral do parlamento inglês. E para lembrar esse fato, até hoje, o parlamento inglês, a House of Commons é verde e a House of Lords é azul. O engraçado é que N parlamentos bicamerais mundo afora tem esse mesmo esquema de cores. Parece que até aqui aqui pertinho é assim, né? Câmara dos Deputados é verde, né? Quem já entrou na Câmara dos Deputados sabe que as poltronas da Câmara dos Deputados não são pretas, elas são um verde musgo bem intenso. Bom, se vocês não estão satisfeitos com isso, como é que é o nome do salão na frente do plenário da Câmara dos Deputados? Salão verde. O Senado não tem dúvida, né, que cor é, né? Dá para ver direitinho pela televisão que cor o Senado é. Pessoal, até parlamento bicameral nos Estados Unidos, até parlamento estadual bicameral nos Estados Unidos é assim, verde e azul. Dos 50 estados, só um não é bicameral. Maine, na crise de 29, abandonou a segunda casa e nunca mais recriou. Todas as demais são bicamerais. Eu não conheço todas, mas algumas que eu conheço são verde e azul. Veja como tem raízes profundas essas coisas. Em 1295, mais 30 anos, um rei, se não me falha a memória, foi Eduardo I, vocês conhecem esse rei, é o rei que matou Mel Gibson. A história é verdadeira, né? O que eu vou falar tem a ver com o filme. O Eduardo I foi o rei que, obrigado por aqueles movimentos populares, inclusive dos escoceses, o Wallace, que é o personagem do Mel Gibson, é um personagem, é um herói nacional escocês, é real a história dele. Uma das consequências daqueles movimentos foi obrigar o rei inglês a disciplinar o modo de convocação dos representantes dos burgos e dos pequenos cavaleiros, que é nada mais nada menos do que o voto distrital até hoje praticado na Inglaterra. Vejam que esse século XIII foi pródigo em novidades para o constitucionalismo. Esse parlamento é um parlamento, sobretudo, para controle. O parlamento, como partícipe da legislação, considera-se que lá pelo século XVI. Mas o fato é o seguinte, no século XVII,
acontece uma coisa muito... assim, se a gente for falar de concentração dos poderes, século XVII, século XVIII, nós temos dois grandes autores para estudar: Thomas Hobbes e John Baudin. Thomas Hobbes na Inglaterra, John Baudin na França. Aí nós temos o momento do absolutismo, a concentração dos poderes do rei, a ideia a origem divina do poder do rei sem intermediação popular. Como é que isso se deu na Inglaterra? Vamos lá. Primeira Revolução Liberal, né? A Revolução Gloriosa Inglesa. O que ela foi? Ela foi o seguinte: havia subido ao trono inglês, salvo engano meu, foi quando houve a unificação do trono inglês com o trono escocês. Jaime II, que era, na verdade, Jaime IV da Escócia, tornou-se Jaime II da Inglaterra. Acho que é aí que houve, salvo engano meu, me perdoem, talvez eu esteja errado, salvo engano meu, é aí que tem a unificação dos tronos. Jaime II tinha um grave problema aos olhos dos ingleses. Ele era católico. E ele começou a dar sinais de eventualmente querer retomar o liame com o papado. E isso causou muita complicação, muito estresse nos meios políticos ingleses. Chegou a haver um movimento muito claro de tentar fazer uma sucessão no trono inglês em favor da filha de Jaime II, até que Jaime II acabou tendo um herdeiro. E aí não havia mais solução legal em favor da filha. Aí no final de 1688, no segundo semestre de 1688, emparedaram o rei e o rei acabou tendo que fugir. Inclusive o registro histórico diz assim: fugiu para a França, onde foi recebido com pensão e castelo por Luís XIV. Então é interessante, aquele que seria o rei absoluto, se é que dá para falar assim, um rei absoluto inglês, foi acolhido pelo típico rei absoluto francês. No segundo semestre de 1688 ele foge para a França, onde ele veio a falecer em 1701. No início de 1689, por isso que a Revolução Gloriosa, a gente não consegue dizer 1688, 1689. O certo se referir à Revolução Gloriosa é assim, 1688, 1689. Porque a expulsão do rei é na segunda metade de 1688. E no iniciozinho de 1689, o parlamento inglês escolhe um novo rei, que é o marido da filha do Jaime II, Guilherme de Orange, e obriga o casal real a jurar o Bill of Rights de fevereiro de 1689. Vocês já vão entender porque eu estou sendo tão detalhista nessas datas. Não é apenas aqui querer passar uma narrativa precisa. Tem um detalhe que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Mas o fato é o seguinte: em fevereiro de 1689, o parlamento inglês verga o rei e obriga o rei a jurar o Bill of Rights de 1689. Na prática, tira do poder do rei o poder de legislar e passa para o parlamento inglês. É quando o parlamento inglês afirma o famoso princípio da soberania do parlamento inglês. A ideia é que o parlamento inglês pode tudo. E aí os ingleses até fazem uma blague: menos transformar um homem numa mulher ou uma mulher num homem, até porque não teria um mau gosto de transformar uma mulher num homem. Eles fazem essa blague para denotar o seguinte: o parlamento inglês pode tudo, inclusive alterar a Constituição da Inglaterra por uma lei qualquer. É claro, uma Constituição não escrita, uma lei qualquer do parlamento altera. Inclusive para tirar o poder de legislar do rei e assumir o parlamento da Inglaterra, soberania do parlamento inglês. E assim até hoje. Isso acontece em 1689. Só que quem é o grande teórico desse momento? O grande teórico desse momento, segundo o Tratado do Governo Civil, John Locke. Esse é o teórico da bipartição dos poderes. Então imagine assim: o absolutismo é a concentração dos poderes. O absolutismo é Thomas Hobbes na Inglaterra, John Baudin na França. John Locke é a bipartição dos poderes. Como a gente está aqui numa aula de pós-graduação, eu posso dar um detalhezinho a mais para vocês. Na verdade, se vocês forem ler John Locke, vão encontrar em John Locke 3 funções e 2 poderes. Essa é uma narrativa que vale a pena fazer porque ela se comunica com aquilo que mais me interessa adiante. Haveria um poder federativo, um poder executivo. Desculpem, falei errado. Haveria uma função federativa, haveria uma função executiva e haveria uma função legislativa. A função federativa é uma espécie de chefia de Estado, cuidar da paz, da guerra com o exterior, embaixadas, etc. A função executiva
a boa ordem interna. Essas duas, pela própria natureza de cada uma, deveriam estar concentradas no rei. E a função de legislar do parlamento. 3 funções em 2 poderes. O poder do rei e o poder do parlamento. Bipartição dos poderes, John Locke. Eu acho que eu já vou começar a contar para vocês o detalhe da história. Quando é que eu disse para vocês que aconteceu isso? Fevereiro de 1679. Um mês antes, em janeiro de 1679, do outro lado do canal, numa cidadezinha vinícola da França, pertinho de Bordeaux, uma localidade chamada La Prête, nascia um sujeito chamado Charles-Louis de Secondat, mais tarde Barão de La Prête e de Montesquieu. Guardem apenas esses dados, fevereiro de 1679. Em 1701, 12 anos depois, o arranjo institucional inglês dá mais um passo. O poder do rei perde mais um pedaço. O parlamento inglês tira do rei o poder de julgar. Teoricamente, em 1701, com o Settlement Act, teria nascido aí, teoricamente, 3 poderes. Essa é uma forma didática de contar, tá, pessoal? Porque, na verdade, tem 2 sutilezas. Em 1701, vem a lei que tira o poder de julgar do rei. Mas não é que, na verdade, assim, primeiro que essa nova mecânica, ela teve um período de maturação. Considera-se que os 3 poderes estavam claramente instalados na Inglaterra em 1730. E a gente fala didaticamente, né? O poder do rei, o poder do parlamento e o poder de julgar. Mas, na verdade, o poder de julgar ele deixou de estar vinculado ao rei e passou a estar vinculado à House of Lords. Tanto que até muito recentemente, até 10 anos, o Supremo Tribunal Inglês era uma comissão de lords. Deixou de ser em 2008 ou 2009. Hoje, na Inglaterra, tem uma Suprema Corte, não faz controle de constitucionalidade, mas tem uma Suprema Corte, separada da House of Lords. Mas esse modelo que fazia o vínculo com a House of Lords se manteve de 1701 até agora, até 2008, 2009, 2008, se não for a memória. Na verdade, digamos assim, o que houve foi uma perda de vínculo com o rei e uma independência em face do rei pela convergência com a House of Lords. Só que, na verdade, isso não significava propriamente uma submissão do judiciário ao legislativo. Na verdade, isso significava, sim, significa. Porque, afinal de contas, soberano na Inglaterra é o parlamento. Na verdade, é isso. Então, Montesquieu. Em 1701, Montesquieu tinha 12 anos, era um adolescente. Só que, nos anos subsequentes, Montesquieu assume o papel dele do título de nobreza que ele veio adquirir, né? O Barão de La Prête e de Montesquieu. Ele era presidente do Parlamento de Bordeaux. Não era um órgão legislativo. Veja coisa interessante, né? Toda a narrativa que eu fiz para vocês, desde o século XIII, denota o quê? Que na Inglaterra havia um parlamento unificado há muito tempo. É verdade, é isso mesmo. Na França, não. Na França havia parlamentos locais e um parlamento nacional que, na verdade, não se reunia. Como é que chamava? Os Estados Gerais. Os Estados Gerais não se reuniam, ou raramente se reuniam. Quando estourou a Revolução Francesa, foi justamente porque não se reuniam há décadas. Esses parlamentos locais na França eram, na verdade, órgãos judiciários. Eram como se fossem tribunais, um misto com cartório também, porque o rei fazia a lei e a lei tinha que ser registrada nesses parlamentos locais. Assim, em resumo, Montesquieu era uma espécie de juiz. Montesquieu era uma espécie de juiz. Só que Montesquieu, desde cedo, desde jovem, ele se notabilizou por uma grande vocação acadêmica. Até que ele fez um estudo muito reconhecido na França, sobre a prosperidade dos antigos, enfim, sobre o... Enfim, ele botou por escrito um conhecimento, uma cultura, uma reflexão muito intensa sobre a antiguidade grega e romana, até que ele cansou da magistratura e foi exercer a vocação acadêmica dele. E aí passou a viajar por alguns países buscando informações para aquela que seria a obra da vida dele, o espírito das leis. E ele vem a morar na Inglaterra por alguns meses entre 1728 e 1729. Ou seja, exatamente na boca da Inglaterra, passar a exibir, na prática, para valer, 3 poderes.
Ele se encanta com essa mecânica de coisas, porque para ele é uma mecânica amiga da liberdade, e ele acaba dedicando um capítulo de um dos livros do Espírito das Leis a uma narrativa de como seria a construção da Inglaterra para fins de prevenir o absolutismo. Essa é a narrativa que eu tenho que fazer com vocês sobre a organização dos poderes. Eu não vou fazê-la agora é quase 12h30, eu vou deixar para fazer isso às 18h30, mas vale a pena eu situar vocês no Espírito das Leis. Eu vou fazer 2 comentários, tá? Um comentário que é mais abrangente de tudo que a gente conversou, e outro que é específico do que eu tenho que conversar com vocês. Como é que é a primeira frase do Espírito das Leis? As leis são as relações necessárias que decorrem da natureza das coisas. Montesquieu é extremamente leal à velha tradição. Então, não é nada diferente do grego antigo pensando, eu não posso inventar a lei, eu tenho que deduzir pela minha razão a lei que está aqui no direito ancestral. A mesma coisa da Idade Média, o rei não pode estar acima da lei, nem do lado da lei, ele está submetido à lei, está submetido ao direito. Como é que a gente sabe qual é o objetivo de Montesquieu no famoso capítulo 6º do livro 11 do Espírito das Leis? Montesquieu, um pouquinho antes, no capítulo 4º do livro 11 do Espírito das Leis, Montesquieu é um frasista, ele tem várias frases famosas. Uma das mais famosas está no capítulo 4º do livro 11 do Espírito das Leis, que é um capítulo bem curtinho, deve ter 2 parágrafos, se tanto. Ele diz assim: a experiência eterna mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele, vai até onde encontra limites. Como é que se previne isso? Ele responde no próprio capítulo 4 do livro 11. É preciso que o poder freie o poder. Le pouvoir arrêter le pouvoir. É preciso que o poder detenha, freie o poder. Como é que isso se dá? É o capítulo 6 do livro 11. E o meu grande ponto com vocês aqui é o seguinte, que é toda a narrativa da nossa conversa nessa manhã. Isso não se dá por uma separação de poderes. Essa fórmula, a separação de poderes, não aparece em nenhum momento no capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis. A técnica é outra. A técnica eu já contei para vocês qual é. Eu apenas tenho que contextualizá-la na narrativa de Montesquieu. Hoje, às 8h30, eu faço isso em detalhe com vocês. Obrigado.